Fala meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal. Hoje eu vou dar para vocês a minha opinião a respeito dos smartwatches e vou falar em especial o que eu acho desse carinha aqui. Então, roda a vinheta. Uma coisa que eu sempre achei bem importante é que as pessoas chegassem às suas próprias conclusões. Então, eu sou totalmente contra alguns influenciadores que costumam ditar regra para as pessoas de você não pode começar por um relógio fashion, você é o influenciador de vinho que fala para vocês. Só os vinhos da Borgonha são bons. Acho que isso acaba limitando muito o público que consome esse tipo de conteúdo a chegar nas suas próprias conclusões. Antes de eu começar a falar a respeito do porquê que eu costumo utilizar esse Apple Watch Ultra aqui no meu dia a dia, e deixar bem claro que isso daqui não é um review, nem uma propaganda do produto da Apple, tá? Até mesmo porque embora eu utilize isso, não recomendo isso daqui como um produto, tá? Antes que venha algum Enzo me criticar aqui porque eu utilizo um Apple Watch, eu comecei minha coleção aí por volta de 17 anos atrás, tá? Então eu passei por como toda pessoa que aí não recebe um Patek Philippe do seu pai, eu passei por todo o passo a passo que uma pessoa comum passa a começar a gostar de relógio. Então, tive relógio da Tommy, tive relógio da Fossil, aí descobri Casio, descobri G-Shock e fui galgando minha coleção até o dia de hoje, tá? Embora eu não recomende isso daqui como um produto, acho que ele tem diversos pontos falhos, mas tem algumas coisas que eu acho bem interessante neles, né? Basicamente, quando eu comentei com vocês a respeito do Baby Tuna, eu falei que achava bem interessante o conceito do Two Watch, né? E eu vejo muito esse Apple Watch aqui como um Two Watch, né? Então aqui a gente tem algumas funções, e deixar bem claro que tudo que eu tô falando aqui eu tô me referindo a esse Apple Watch Ultra aqui, tá? Como eu estava dizendo para vocês, eu acho algumas features desse relógio bem bacana. Então, por exemplo, a gente tem aqui sensor de queda, sensor de capotamento veicular, então ele tem algumas ferramentas aqui de salvamento, ele tem um próprio alarme. Eu vou colocar aqui para vocês algumas inserções de algumas ferramentas que ele tem, né? Então, se você está numa situação de mata, se você está numa situação de perigo, ele tem um alarme ali que é bem bacana. Por que eu utilizo esse carinha aqui? Basicamente aqui, pessoal, não sei se vocês não moram em São Paulo, eu vou contar um pouco da realidade que é a nossa capital paulista aqui. A gente mora numa capital extremamente perigosa, né? Que criou-se e se proliferou uma grande quantidade aí de roubos e sequestros, né? Para ter acesso a informações de celulares das pessoas. E com esse carinha aqui, eu consigo sempre me exercitar, que é uma coisa que eu gosto muito de... Eu moro aproximadamente 1 km de um parque, eu gosto de ir andando, ir correndo até o parque para me exercitar. Não necessariamente pegar carro, porque quem mora aqui em São Paulo sabe que a nossa realidade aqui de trânsito é absurda, então você demora meia hora para se locomover num trajeto de 1 km aqui. Então esse carinha aqui me garante que eu consiga sair de casa com tudo que eu preciso para me exercitar, sem necessariamente precisar de um celular, né? Não tendo o risco de ter meus acessos, meus dados bancários vazados, ou ter que expor minha senha, ou qualquer outro dado do meu celular exposto em um caso de roubo. E eu sei que é triste, eu sei que talvez as pessoas que não morem na nossa capital aqui de São Paulo não consigam entender, né? Mas eu acho que esse carinha aqui, ele é muito útil nessas situações. Então, por exemplo, aqui eu consigo colocar as minhas músicas, eu consigo parear ele dentro com o meu fone de ouvido e consigo fazer o controle das minhas atividades físicas. Então, necessariamente eu consigo sair de casa sem me preocupar para caminhar, para correr na rua, sem precisar ter o meu celular para todas essas atividades. Então acaba que, novamente, o que eu falei com vocês do conceito do Two Watch, né? Para mim apesar de ter vários defeitos, eu vou falar mais à frente do vídeo, esse carinha aqui é bem legal por esse fim, né? É um Two Watch que eu consigo ouvir minhas músicas, eu consigo fazer o controle de quanto que eu me exercitei, eu consigo... E além de tudo, por exemplo, na volta eu quero passar para comprar pão na padaria, eu não preciso nem levar o meu cartão do banco, eu consigo colocar o meu cartão de crédito, débito aqui, e além de tudo, trazer o meu pão quente. E eu sei que não é recomendável você sair pra correr e comprar pão, mas tudo bem, mas esse não é o foco do vídeo.
Então, pessoal, é por isso que eu utilizo esse carinha aqui no meu dia a dia. Ele basicamente é um conceito para mim de watch, né? Então eu consigo ter todas as funcionalidades que me garantem sair para me exercitar sem ter que me preocupar com o meu celular ser roubado. E novamente, eu sei que tem outros celulares que fazem isso, mas ao meu ver, nada se integra tão bem se você utiliza iPhone quanto os próprios gadgets da Apple, né? E aí vocês devem estar se perguntando, poxa, então você recomenda a compra desse carinha? Não, eu não recomendo por alguma série de fatores. Ele é um produto caro, né? E que eu acho que ele peca em alguns conceitos básicos, tá? Esse relógio deve estar custando aí por volta de R$10.000 na loja da Apple. Ninguém compra isso na Apple, então não compre isso. Se você for comprar isso daqui, não compra isso na Apple, tá? Procura qualquer outro marketplace aí que você vai achar, às vezes até pela metade do preço, tá? E eu acho que isso daqui, pessoal, esse relógio aqui, ele falha em alguns fundamentos básicos, assim. Eu não utilizo esse relógio, por exemplo, quando eu vou sair, viajar, qualquer coisa do tipo. Inclusive até tá na minha wishlist. Não sei se vocês já ouviram falar do Brightly Emergency. Eu acho que ele é muito mais útil em questão de salvamento, né? Embora esse carinha aqui ele tenha algumas ferramentas como bússola, como o alarme mesmo que eu comentei com vocês, você não pode demorar mais do que 2 dias para você ser resgatado, porque é o que dura a bateria dele. Fudeu de vez! Então eu acho um erro de conceito gravíssimo da Apple colocar tantas ferramentas de salvamento aqui, de detecção de queda, de detecção de acidente de carro, de bússola, de alarme, sendo que a bateria desse cara aqui dura 2 dias. É um grotesco de conceito, tá? Por isso que eu não recomendo, apesar E outro detalhe, tá, pessoal? Isso daqui é um aparelho caro. Algumas considerações finais aqui. Como eu comentei com vocês, pra mim isso daqui é um produto que ele tem um erro de conceito absurdo, né? Você tem um gadget que é considerado um relógio ultra, sendo que ele não dura, a bateria dele não passa de 2 dias. Você tem questões de salvamentos que também vão ser ineficazes, porque depois de 2 dias a bateria acaba. Você tem uma resistência que até legal, ele tem um vidro de... Até esqueci de comentar com vocês, ele tem um vidro de cristal de safira, tá? O case dele é feito em um suposto titânio, tá? Já ouvi falar que isso daqui não é uma liga de titânio resistente, tá? Então... Mas assim, apesar de eu ser um pouco atrapalhado com ele, já bati ele algumas vezes na parede, então uso ele efetivamente para me exercitar, já caí no chão com ele e tudo mais, nunca arranhou nem riscou. E é isso, pessoal. Eu acho que se vocês têm interesse de comprar esse carinha aqui com a única finalidade de se exercitar, sem precisar efetivamente sair com seu celular e tudo mais, eu acho que ele se comunica muito bem ali com o ecossistema da Apple, tá? Eu acho que outros relógios têm essa função, tá? Mas eu não sei, nunca usei nenhum outro relógio, nenhum outro smartwatch para falar para vocês que se eu conseguiria fazer tudo que eu faço com esse carinha aqui, de sair para correr, ter uma forma de pagamento, conseguir parear para ouvir minha música no meu fone e tudo mais. Então é isso, pessoal. Isso basicamente foi um desabafo aqui para vocês do porquê que eu utilizo em algumas ocasiões, algumas circunstâncias esse carinha aqui. E novamente, assim, é o que eu falei para vocês no começo do vídeo. Eu acho que não existe fórmula, e tomem cuidado quando vocês forem seguir recomendações de influencers, né? Então você vê muitos influencers da relojaria falando, não use Apple Watch, ou você tem que começar por relógio X, Y. E eu acho que vai muito da circunstância que vocês usam isso. Então, pessoal, tirem suas próprias conclusões, pensem pelas suas próprias cabeças, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem a gente vai ter um review bem bacana aí, eu vou trazer pra vocês... Não, eu não vou falar qual relógio eu vou trazer, mas se inscrevam aí no canal, comentem, deem like se possível aí, e clica no sininho aí, porque semana que vem a gente vai ter um review bem bacana. Até mais, pessoal!